Olá pessoal, eu sou a Ellen Miri, estou aqui hoje como co-host no podcast Janelas da Ortodontia e hoje nesse importante episódio a gente vai falar sobre crescimento e desenvolvimento da face na infância. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que é o Paulino Cacuno, nosso colega de mestrado, e que possui uma vasta experiência, conhecimento em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Tudo bem, Paulino? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu podcast. Você que nos assustou no primeiro dia de aula, todo mundo olhava para o Paulino e dizia: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois já fez questão de quebrar o gelo, né, Paulino? Sim. E aí acabou unindo toda a turma, então foi muito importante essa presença. Uhum. Que bom. E, Paulino, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, para que as pessoas lhe conheçam melhor. Quem ainda não conhece, né? É graduado em odontologia pela Universidade Estadual de Londrina, desde 89. É também especialista em odontopediatria. Realizou uma pós-graduação em odontologia para bebês. E, além disso, é coordenador do curso de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares no IOA de Londrina. Você realizou esse curso de odontologia para bebês? Sim, foi o primeiro curso que eu fiz logo após a graduação. Foi uma coisa assim que me cativou muito, né? Era um projeto que estava iniciando naquela década na universidade e é uma oportunidade de trabalhar com a parte infantil. Então é maravilhoso. Fiz curso de odontopediatria e um pouco depois, né, vendo a necessidade das crianças, eu comecei a trabalhar com ortopedia funcional e tive a oportunidade de receber o título através do CFO em 2002. A paixão foi tanta que passou a ensinar os alunos a passar essa paixão também para os alunos, né? Sim, comecei a lecionar na área de ortopedia, depois acabei entrando na ortodontia e hoje estou aqui com vocês, concluindo o mestrado, né? Concluindo o mestrado já. Então, Paulino, quando a criança ainda é bebê, porque nós costumamos recomendar aos pais que a primeira visita ao ortodontista seja durante a dentição mista, nas primeiras trocas dentárias, né, de dentes de leite para os permanentes. Mas, antes disso, o que a gente deve observar nos bebês para considerar o que seja normal e o que não seja normal nessa face dos nossos filhos? Certo. Eu vejo muito, como eu tenho a oportunidade de ter esse acompanhamento desde a fase de bebês, que algumas alterações que a criança vai apresentar no seu decorrer do crescimento, relacionado principalmente a fatores ambientais, principalmente fatores relacionados com alergias respiratórias, né? É o que mais acomete o problema infantil. Praticamente os problemas mais comuns em crianças são relacionados a essa parte de alergia respiratória. E isso vai começar a causar uma série de alterações e irregularidades no desenvolvimento e crescimento dessa criança, levando normalmente à instalação de uma maloclusão. A posição de dormir também interfere na oclusão? Em geral, a posição de dormir está muito relacionada ao problema respiratório. A criança acaba dormindo numa posição em que ela facilita a respiração, acaba às vezes salivando um pouco, molhando a fronha, que é um dos sinais que os pais podem observar em casa se o seu filho está respirando bem ou não durante a noite. Então essa posição vai favorecer a ela respirar, porém de boquinha aberta, dessa forma acaba causando uma salivação um pouco maior e você percebe que a fronha acaba ficando mais úmida. Então o principal sintoma que a gente deve avaliar enquanto bebês é a questão respiratória. O formato da cabeça também interfere? Olha, existe uma possibilidade da criança ter alguma alteração congênita ou mesmo hereditária. Mas são relações assim que normalmente você já tem uma própria detecção durante o nascimento dessa criança, né? Então os fatores que você acaba tendo de alterações durante o seu crescimento são fatores que acabam afetando mais de uma forma assim que nós conseguimos visualizar melhor. Por exemplo, esse problema respiratório é muito comum levar
para quem é ortodontista, né, é uma atresia maxilar maior. Consequentemente, essa criança acaba tendo um mau posicionamento do desenvolvimento dentário, da mandíbula inclusive, acaba gerando uma alteração no seu crescimento, principalmente na sua mastigação e deglutição. Isso gradativamente vai agravando o caso. E quando normalmente chega naquela idade de 7, 8 anos, que vai procurar um ortodontista, você já tem uma maloclusão mais complexa instalada. E aí, quais são as especialidades que podem avaliar antes de chegar ao ortodontista? Sim, eu acho interessante essa pergunta, porque como a gente detectou que o problema respiratório é um dos problemas mais comuns, poucas pessoas sabem, por exemplo, a interação que nós podemos ter com a fisioterapia respiratória, que é uma especialidade que vai tanto tratar as crianças quanto orientar os pais para que ela não desenvolva, por exemplo, uma broncopneumonia, que é uma coisa hoje muito comum. Nós vemos crianças, ao momento que ela começa parar de mamar no peito, parar de receber o aleitamento materno, você começa a interferir negativamente na imunidade dessa criança. Ela começa a participar, por exemplo, de creche, né, maternal, onde você acaba tendo contato muito grande com outras crianças, então ocorre uma proliferação muito grande de vírus, que acaba levando essa criança a desenvolver um problema respiratório. Normalmente esse problema inicia com uma leve coriza, que os pais acham até uma certa normalidade, mudou o clima, etc. Porém, se ela não for rapidamente revertida, essa criança acaba tendo uma formação de muco, que acaba alterando completamente a respiração dela, a criança começa a apresentar febre alta, e aí acontece aquilo que os pais ficam apavorados, entram em contato com o médico pediatra. Nesse momento, o médico acaba receitando um antibiótico. Sendo que, se você tiver a oportunidade de fazer esse trabalho com a respiração, através da fisioterapia, você consegue eliminar esse muco completamente. Os pais participam do processo, eles conseguem acabar fazendo esse trabalho com os próprios filhos em casa. Isso eu acho que assim é uma forma especial de você fazer a prevenção desse problema respiratório. Eu tive uma experiência muito feliz com um paciente meu. Ele é bem novinho e eu percebi logo exatamente isso que você deu a dica pra gente, de olhar o sono, como que é a respiração durante o sono, porque às vezes durante o dia a gente pergunta, e aí, você percebe que seu filho ou filha respira bem? Aí o pai ou a mãe falam, não, ele respira bem. Aí você vai perguntando, vai investigando um pouquinho mais, aí a gente já pergunta, e o sono dele? É agitado? Ele dorme bem? Ele ronca à noite? E ele baba muito? Todos esses sinais a gente tem que ficar de olho. E aí eu acabei encaminhando esse paciente meu, tratando ele também, mas encaminhei para uma fonoaudióloga e ela fez essa terapia também respiratória. E assim, hoje eu fico super feliz de falar desse paciente porque foi uma mudança drástica, assim. Então, ele era um paciente que vivia sonolento durante o dia, ele não conseguia prestar atenção em nada. Então, a gente via que ele estava com a síndrome do respirador oral, né? Então, tratar isso e ajudar na qualidade de vida do paciente foi muito, muito legal mesmo. Quais os tratamentos que a gente pode realizar quando a criança ainda possui somente dentes de leite? Sim, muito boa essa pergunta também. É muito comum a criança já apresentar uma maloclusão que pode levar a uma severidade muito grande se você aguardar a fase da dentição ou da dentadura mista, né? Por exemplo, uma mordida cruzada, uma mastigação unilateral, uma criança que tem uma falta de crescimento e desenvolvimento da arcada dentária, ela vai ficar restrita a uma mastigação muito limitada, apenas abrindo e fechando a boca. E facilmente você consegue detectar isso na própria anamnese que você faz com os pais. Que as crianças, em geral, nessa condição, elas acabam perdendo a capacidade de triturar os alimentos. Então, os pais geralmente relatam que meu filho não gosta de determinado tipo de alimento que é mais, tem uma consistência mais dura.
ou ele não consegue mastigar a carne, cortar o suficiente para poder engolir, né? Isso são sinais que nós observamos que o desenvolvimento transversal, a expansão dessa arcada dessa criança está ficando comprometida. Então esses sinais são muito importantes. E aí, quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Então, assim, a gente recomenda na dentição mista, início da dentição mista, mas se esses sintomas forem diagnosticados antes, por que não tratá-los antes para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Sim, a ortopedia tem mecanismos, desde as pistas diretas, que são aumentos no tamanho do dente, você faz pequenos ajustes dentários para que o desenvolvimento ela retome o curso normal de crescimento. Então, todo tratamento que você realiza durante a infância dessa criança é buscando devolver a qualidade normal de crescimento que ela deveria ter. E, em geral, quando ela chega na idade próximo já da pré-adolescência, adolescência, você já tem uma boa parte do problema resolvido, facilitando ou até eliminando a necessidade de um tratamento mais ortodôntico, mais invasivo. E você acredita que a função também interfere tanto quanto ou até mais do que propriamente o aparelho? Ah, com certeza, com certeza. A busca da ortopedia funcional é exatamente desenvolver essa função. A própria devolução da função, você consegue recuperar então esse curso do crescimento e normalmente você minimiza muito os problemas que você vai ter lá na frente, né? Assim como tudo depende do momento que você está fazendo a abordagem do paciente, da própria colaboração do paciente, da forma que ele aceita o tratamento. Se você fizer o tratamento precoce, você consegue todos esses benefícios. Se você deixa esse tratamento para uma ocasião mais para frente, que essa criança de repente não colabora, ou ela chegou tarde no seu consultório, você vai ter outros mecanismos, como disjuntores, ortopedia mecânica, porém, com um tratamento mais invasivo e com menos estabilidade depois do tratamento, né? Realmente, para nós que somos ortopedistas, né? Sim, eu acho que é apaixonante. O privilégio da gente atender crianças é exatamente isso. A gente poder interferir numa fase muito inicial de alguma alteração. Então, para a gente é muito feliz a gente acompanhar o paciente desde uma fase muito, muito novinho, muito pequenininho, numa idade muito tenra, para a gente ver a evolução, o tanto que o paciente cresce, muda, e você vê o quanto você interferiu ali, fazendo com que esse crescimento seja um crescimento normal, ok, que ele já teria, e que a gente só ajudou, né, isso a acontecer. Paulino, fale um pouco sobre o curso que você coordena de ortopedia funcional dos maxilares. Esse é um curso que é direcionado tanto a um dentista clínico geral, a um odontopediatra ou mesmo a um ortodontista, porque nós vamos trabalhar exatamente essa abordagem infantil, né, onde você vai trabalhar muito mais os aspectos de crescimento e desenvolvimento, uma abordagem precoce no tratamento. Então, basicamente, a gente vai atuar dessa forma, minimizando ou até mesmo fazendo a solução do caso muito antes de você chegar numa idade que o paciente necessite da ortodontia. Com todo esse conhecimento já adquirido por você, e agora, após o curso de mestrado, tem algum tema novo que você tenha aprendido, algum assunto novo que você tenha aprendido durante o mestrado que acrescentou a todo o seu conhecimento que você já tinha? Sim, nós tivemos aulas fantásticas sobre crescimento, desenvolvimento, abordagem também da parte do côndilo, desenvolvimento de côndilo, né, problemas relacionados a doenças que podem causar degeneração no condilar. Então são aspectos que muitas vezes até o próprio ortodontista ou ortopedista não tem esse conhecimento suficiente para fazer uma indicação mais apropriada. Então são assuntos que realmente trouxeram muito conhecimento para todos. Para ver como sempre existe o que aprender, né? Com certeza. O que acrescentar, né? Sim. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que precisa, né? Exatamente. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que cada vez você quer mais, e ao mesmo tempo a gente quer dividir esse conhecimento, sabe? Quer levar esse conhecimento
com os outros colegas também. E foi esse o maior motivo por ter buscado mestrado? Foi. Eu acho que foi aprimorar mais os conhecimentos, buscar realmente professores de ponta, né, que nós tivemos aqui no nosso mestrado, que possibilitasse a gente ter um embasamento científico mais apurado. Parabéns pelo teu exemplo de vida, né, e de carreira, né, esperamos chegar algum dia a todo esse conhecimento que você já tem. Você, Ellen, também está lançando um curso em Poços de Caldas, de ortopedia funcional dos maxilares. Sim, agora em abril a gente está lançando, eu e meu parceiro Francisco Otávio, protético lá de Poços de Caldas, estamos lançando um curso de ortoinfantil, tanto do diagnóstico até o tratamento. Então a gente quer chamar aqueles dentistas, cirurgiões dentistas, ortodontistas, odontopediatras que querem iniciar nesse mundo de atendimento ortodôntico e ortopédico em crianças. Desejo sucesso no seu novo curso. Muito obrigada. Que tenha muitos alunos. Claro. E boa sorte. E você também, como excelente profissional, tenho certeza que será uma excelente professora também. Natália, eu queria agradecer mais uma vez a minha participação, o convite que você me fez, e dizer para você que o seu podcast já é um sucesso. Janelas da Ortodontia, ela está em todos os canais hoje eletrônicos, e é uma maneira muito bacana de você fazer essa divulgação, tanto para profissionais quanto para as famílias. Então, paciente, parabéns pela iniciativa, um sucesso muito grande. Obrigada. Até breve, Paulino.